1 Crônicas 4:9. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e que amplies os meus termos, e que a tua mão seja comigo, faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém? Por mais um instante ainda, incline sua cabeça, feche seus olhos, ore a Deus. Deus eterno, Deus santo, Deus presente, estamos aqui, Pai, meditando na tua palavra. E o nosso desejo é que o Senhor fale conosco, Senhor, que a tua palavra possa nos conduzir cada dia à tua presença, à responsabilidade do chamado que temos para te servir, Senhor. Assim, Pai, que o teu Espírito Santo nos oriente, Pai amado, nesta palavra, e que possamos sairmos aqui edificados, certos da tua presença neste lugar. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vemos aqui esse texto, 1 Crônicas 4:9. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Logo nós entendemos que este jovem, vamos colocar assim, ele tinha uma família, e ele não era filho único, e ele tinha outros irmãos. Mas dentro de sua casa, dentro de seus irmãos, a palavra diz que ele foi o mais ilustre, o mais notável, aquele que mais se destacou. E por que ele foi o mais ilustre, o mais notável, aquele que mais se destacou dentre os seus irmãos? Sabe, nós estamos aqui reunidos como igreja, família de Deus. Nós somos a verdadeira família, família espiritual, a família de Cristo, a família de Deus, aqueles que vamos viver um dia a eternidade. Muitos em dias festivos como hoje, ou como no dia 25 de dezembro, eles às vezes preferem ficar com uma família biológica. Isso é muito bom e agradável também ao Senhor, mas o que precisamos entender que a família espiritual, que é o corpo de Cristo, que é a família que nós viveremos juntos para toda a eternidade, é esta família que Deus considera. Quando nós estivermos lá na eternidade, muitos perguntam: mas será que eu vou conhecer meu pai? Será que eu vou conhecer a minha mãe, meus irmãos? Sabe, a questão da família aqui na terra, Deus, Ele quis que fosse assim, para que o ser humano, que é um ser sociável, ele tenha um lugar de amparo, um lugar para crescer, um lugar para a sua educação. Mas uma vez que nós estivermos lá no céu, essa questão biológica, ela deixa de existir, porque nós estaremos num novo corpo, num corpo glorificado. Agora, eu não creio que Deus, Ele vai, vamos usar o termo de hoje, Ele não vai deletar a nossa mente, aquilo que nós arquivamos durante toda a nossa vida aqui na terra, senão nós perderíamos a nossa identidade. Então Deus, Ele preserva. Mas a verdadeira família é a família espiritual. E em se falando de família espiritual, a exemplo de Jabes, ele se destacou dentre os seus irmãos como o mais ilustre. Nós que somos família de Deus, estamos começando um novo ano. Será que nós seremos mais um na multidão? Sempre vemos Jesus Cristo, no tempo do seu ministério, pessoas que se destacavam dentre a multidão, como aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue havia já 12 anos, que ela ousou na fé, que ela saiu, que ela venceu as suas barreiras, as suas limitações, porque ela estava fraca. Ela tinha um fluxo de sangue já há 12 anos, provavelmente ela estava muito debilitada, mas ela rompeu barreiras, como nós cantamos aqui, pela fé nós rompemos barreiras, e chegou e tocou a Jesus. Foi alguém que fez diferença no meio da multidão, foi alguém que foi honrada por Jesus,
pela sua fé. E muitas outras pessoas foram honradas por Jesus, por se destacarem na fé. E nós vemos aqui este Jabes, um jovem dentre os seus irmãos que se destacou. Então que neste ano, amados, nós possamos fazer a diferença. Que neste ano você que é jovem, que é aí adolescente, e que você que já é um pouco mais maduro, que já tem uma carreira cristã de algum tempo, já tem uma certa bagagem, uma experiência maior, que não fiquemos patinando na mesmice, mas que possamos ter isto em mente, traçar como alvo: este ano eu quero fazer diferença, este ano eu quero ser diferente, eu quero sobressair naquilo que Deus tem para mim, eu quero fazer a diferença, eu quero ir ao encontro do projeto de Deus para a minha vida. Amados, nós precisamos estabelecer alvos, metas e alcançá-los, se esforçar por atingir, senão nós não saímos da mesmice e todo ano, entra ano, sai ano, nós estaremos patinando, não passamos da mesma lição, estamos sempre patinando. Então Jabes, ele foi mais ilustre dentre os seus irmãos. E nós vemos aqui o nome Jabes. Qualquer criança, qualquer menino se sentiria envergonhado com o nome deste: dores de parto. Imagina você com esse nome sendo chamado de dores de parto. Nome estranho, não é? Assim como nós vemos outros nomes bíblicos também, era normal o povo de Israel colocar nomes que tivessem significado. O povo hebreu, eles sempre fizeram isso, só punha o nome dos filhos que tem algum significado, e geralmente o nome está relacionado ao caráter da pessoa. Nós vemos no caso de Jacó, que significa suplantador. Imagina Jacó andando ali no meio do seu povo, e ali os jovens com ele: ô suplantador, vem aqui. O pai de Jacó, Isaac, sorriso, e aí sorriso. E agora Jabes, dores de parto. E aí, como vai, dores de parto? Um menino que ele poderia se sentir envergonhado. Mas eu creio que Jabes, ele não se sentia envergonhado, pelo contrário, ele tinha orgulho do nome que ele possuía, ele tinha orgulho do nome que ele levava. Sabe, ser diferente não é ser sempre algo negativo. Jabes, ele tinha orgulho, com certeza, do nome que ele carregava. E nós vemos que Jabes, esse texto que nós acabamos de ler, está aqui registrado. Jabes, ele foi registrado na palavra do Senhor. Não apenas, Jabes, ele fez a diferença não apenas pelo nome que ele tinha, não apenas pelo nome que ele carregava, mas ele se destacou pela oração que ele fez a Deus, pela postura que ele teve diante do Senhor. E nós vemos aí, esta oração, ela serve de um modelo de oração para nós. É uma oração composta de 4 partes. Você pode ver que está aí registrada aí no versículo 10. E ele diz aí: oxalá que me abençoes, e que amplie os meus termos, e que a tua mão seja comigo, e que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que pedira. Deus lhe concedeu o que pedira. Então nós vemos que esses 2 versículos, eles contêm uma mensagem poderosíssima para todos nós, mas principalmente para os jovens, principalmente para você que está começando a sua vida cristã, que tem toda uma carreira pela frente, que pretende correr bem esta carreira cristã. Então nós vemos aqui uma mensagem poderosíssima nesses pedidos de Jabes. Então nós vemos aí o primeiro pedido:
Oxalá me abençoes, ou abençoa-me, Deus, abençoa-me, Senhor. Quantos desejam ser abençoados durante esse ano? Amém? Creio que todos desejamos ser abençoados. Mas será que a bênção que Jabes ele buscava no Senhor era apenas a bênção material, a bênção, da prosperidade financeira? Ele queria ter mais bens materiais, coisas desse tipo? Eu creio que não. Ele buscava ter uma comunhão mais afinada com Deus. Ele buscava ter uma comunhão mais estreita com o seu Senhor, de conhecê-lo mais na intimidade, assim como Deus deseja ser conhecido de nós, ter uma proximidade maior conosco. Assim também Jabes, ele desejava dessa mesma forma. Então a primeira coisa que Jabes pede é que o Senhor o abençoe, Seria bom que nós perguntássemos: o que é a bênção? Nós falamos tanto de bênção. O que é a bênção? O que era exatamente que Jabes estava pedindo a Deus? Tipo de bênção que consiste em estar em paz com Deus. Quantas pessoas elas estão na casa do Senhor, entra anos, sai anos, e elas não conseguem ter paz com Deus, pela vida que ela leva, pela vida dúbia, pela vida paralela. Na igreja ela vive uma coisa, lá fora ela vive outra, e ela não consegue ter paz com Deus. Desanimados, não é verdade? Onde está a alegria do povo de Deus? Nós somos privilegiados, primeiramente por sermos filhos salvos. Temos esse privilégio de estarmos aqui no primeiro dia do ano, já louvando ao nosso Deus, enquanto muitos estão aí em presídios, em hospitais, e gostariam de estar como nós estamos aqui hoje e não podem. Mas nós estamos aqui, e eu creio, como o irmão Alex já disse, Deus ele se alegra, porque nós deixamos o nosso conforto, deixamos a nossa casa, nossos afazeres, para virmos aqui louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então sai do teu lugar, dê um abraço no teu irmão, deseja a ele um ano abençoado, um ano de vitória, um ano de conquista, de muitas bênçãos na presença do Senhor. Diga para o teu irmão: alegre o seu coração, porque o Senhor é contigo. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Tu és bom, Senhor. Glórias, glórias, glórias ao teu santo nome. Aleluia, Senhor. Te exaltamos, ó Rei da glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora já que você está de pé, venha para essas duas alas do meio aqui hoje. Venha mais para frente aqui. Os irmãos aí da ala das duas alas da parede, venham para as alas centrais. Os irmãos que estão lá atrás, venham aqui mais para frente. Amém. Pode vir mais para frente aqui, irmãos. Bem para frente. Amém. Eu ainda não pedi para os irmãos sentarem. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Glorifique com seus lábios. Diga ao Senhor: bom é estarmos na tua casa, Senhor. Bom é podermos louvar-te, glorificar-te, engrandecer o teu nome, ó Deus. Vive o Senhor de eternidade a eternidade. Ó Deus, nós te louvamos, porque
fomos alcançados pelo Senhor, temos este privilégio, Pai, de estar na tua casa, na tua presença. Receba, Deus, esse aplauso para a glória do teu santo e bendito nome. Aleluia, glória a Deus. Agora poder sentar. Amém. Agora já estamos mais juntos, né? Quando os gravetos se ajuntam, o fogo ele fica maior. Quem conhece um personagem bíblico por nome de Jabes, pouco conhecido, né? Eu creio que os irmãos que já leram a Bíblia diversas vezes, né? Já passou por essa leitura. Tá, o que significa o nome Jabes? Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Vamos meditar. Hoje nós começamos o nosso ano e é uma boa leitura, uma boa inspiração para nós, a oração de Jabes. Primeiro Crônicas 4:9. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e que amplies os meus termos, e que a tua mão seja comigo, faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém? Por mais um instante ainda, incline sua cabeça, feche seus olhos, ore a Deus. Deus eterno, Deus santo, Deus presente, estamos aqui, Pai, meditando na tua palavra. E o nosso desejo é que o Senhor fale conosco, Senhor, que a tua palavra possa nos conduzir cada dia à tua presença, à responsabilidade do chamado que temos para te servir, Senhor. Assim, Pai, que o teu Espírito Santo nos oriente, Pai amado, nesta palavra, e que possamos sairmos aqui edificados, certos da tua presença neste lugar. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vemos aqui esse texto, 1 Crônicas 4:9. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Logo nós entendemos que este jovem, vamos colocar assim, ele tinha uma família, e ele não era filho único, e ele tinha outros irmãos. Mas dentro de sua casa, dentro de seus irmãos, a palavra diz que ele foi o mais ilustre, o mais notável, aquele que mais se destacou. E por que ele foi o mais ilustre, o mais notável, aquele que mais se destacou dentre os seus irmãos? Sabe, nós estamos aqui reunidos como igreja, família de Deus. Nós somos a verdadeira família, família espiritual, a família de Cristo, a família de Deus, aqueles que vamos viver um dia a eternidade. Muitos em dias festivos como hoje, ou como no dia 25 de dezembro, eles às vezes preferem ficar com uma família biológica. Isso é muito bom e agradável também ao Senhor, mas o que precisamos entender que a família espiritual, que é o corpo de Cristo, que é a família que nós viveremos juntos para toda a eternidade, é esta família que Deus considera. Quando nós estivermos lá na eternidade, muitos perguntam: mas será que eu vou conhecer meu pai? Será que eu vou conhecer a minha mãe, meus irmãos? Sabe, a questão da família aqui na terra, Deus, Ele quis que fosse assim, para que o ser humano, que é um ser sociável, ele tenha
né, um lugar de amparo, um lugar para crescer, um lugar para a sua educação. Mas uma vez que nós estivermos lá no céu, essa questão biológica ela deixa de existir, porque nós estaremos num novo corpo, num corpo glorificado. Agora eu não creio que Deus ele vai, né, vamos usar o termo de hoje, ele não vai deletar a nossa mente, aquilo que nós arquivamos durante toda a nossa vida aqui na terra, senão nós perderíamos a nossa identidade. Então Deus ele preserva. Mas a verdadeira família é a família espiritual. E se falando de família espiritual, a exemplo de Jabes, ele se destacou dentre os seus irmãos como o mais ilustre. Nós que somos família de Deus, estamos começando um novo ano. Será que nós seremos mais um na multidão? Sempre vemos Jesus Cristo, no tempo do seu ministério, pessoas que se destacavam dentre a multidão, como aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue havia já 12 anos, que ela ousou na fé, que ela saiu, que ela venceu as suas barreiras, as suas limitações, porque ela estava fraca. Ela tinha um fluxo de sangue já há 12 anos, provavelmente ela estava muito debilitada, mas ela rompeu barreiras, como nós cantamos aqui, pela fé nós rompemos barreiras, e chegou e tocou a Jesus. Foi alguém que fez diferença no meio da multidão, foi alguém que foi honrada por Jesus pela sua fé, e muitas outras pessoas foram honradas por Jesus por se destacarem na fé. E nós vemos aqui este Jabes, um jovem dentre os seus irmãos que se destacou. Então que neste ano, amados, nós possamos fazer a diferença. Que neste ano você que é jovem, que é aí adolescente, e que você que já é um pouco mais maduro, que já tem uma carreira cristã de algum tempo, já tem uma certa bagagem, uma experiência maior, que não fiquemos, né, patinando na mesmice, mas que possamos ter isto em mente, traçar como alvo: este ano eu quero fazer diferença, este ano eu quero ser diferente, eu quero sobressair naquilo que Deus tem para mim, eu quero fazer a diferença, eu quero ir ao encontro do projeto de Deus para a minha vida. Amados, nós precisamos estabelecer alvos, metas e alcançá-los, se esforçar por atingir. Senão nós não saímos da mesmice, e todo ano, entra ano, sai ano, nós estaremos patinando, né? Não passamos da mesma lição, estamos sempre patinando. Então Jabes ele foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. E nós vemos aqui o nome Jabes. Qualquer criança, qualquer menino se sentiria envergonhado com o nome deste: dores de parto. Imagina você com esse nome sendo chamado de dores de parto. Um nome estranho, não é? Assim como nós vemos outros nomes bíblicos também, era normal o povo de Israel colocar nomes que tivessem significado. O povo hebreu sempre fizeram isso, só punha o nome dos filhos que tem algum significado, e geralmente o nome está relacionado ao caráter da pessoa. Nós vemos no caso de Jacó, que significa suplantador. Imagina Jacó, né, andando ali no meio do seu povo, e ali os jovens com ele: ô suplantador, vem aqui, né? O pai de Jacó, Isaac, sorriso, e aí sorriso. E agora Jabes, dores de parto. E aí, como vai, dores de parto? Né? Um menino que ele poderia se sentir envergonhado, mas eu creio que Jabes ele não se sentia envergonhado, pelo contrário, ele tinha orgulho, né, do nome que ele possuía, ele tinha orgulho do nome que ele levava. Sabe, ser diferente não é ser sempre algo negativo. Jabes ele tinha orgulho, com certeza, do nome que ele carregava.
E nós vemos que Jabes, esse texto que nós acabamos de ler, está aqui registrado. Jabes, ele foi registrado na palavra do Senhor, não apenas, Jabes, ele fez a diferença não apenas pelo nome que ele tinha, não apenas pelo nome que ele carregava, mas ele se destacou pela oração que ele fez a Deus, pela postura que ele teve diante do Senhor. E nós vemos aí, esta oração, ela serve de um modelo de oração para nós. É uma oração composta de 4 partes. Você pode ver que está aí registrada aí no versículo 10. E ele diz aí: Oxalá que me abençoes, e que amplies os meus termos, e que a tua mão seja comigo, e que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que pedira. Deus lhe concedeu o que pedira. Então nós vemos que esses 2 versículos, eles contêm uma mensagem poderosíssima para todos nós, mas principalmente para os jovens, principalmente para você que está começando a sua vida cristã, que tem toda uma carreira pela frente, que pretende correr bem esta carreira cristã. Então nós vemos aqui uma mensagem poderosíssima nesses pedidos de Jabes. Então nós vemos aí o primeiro pedido: Oxalá me abençoes, ou abençoa-me, Deus, abençoa-me, Senhor. Quantos desejam ser abençoados durante esse ano? Amém? Creio que todos desejamos ser abençoados, mas será que a bênção que Jabes ele buscava no Senhor era apenas a bênção material, a bênção da prosperidade financeira? Ele queria ter mais bens materiais, coisas desse tipo? Eu creio que não. Ele buscava ter uma comunhão mais afinada com Deus. Ele buscava ter uma comunhão mais estreita com o seu Senhor, de conhecê-lo mais na intimidade, assim como Deus deseja ser conhecido de nós, ter uma proximidade maior conosco. Assim também Jabes, ele desejava dessa mesma forma. Então a primeira coisa que Jabes pede é que o Senhor o abençoe, Seria bom que nós perguntássemos: o que é a bênção? Nós falamos tanto de bênção. O que é a bênção? O que era exatamente que Jabes estava pedindo a Deus? Tipo de bênção que consiste em estar em paz com Deus. Quantas pessoas elas estão na casa do Senhor, entra anos, sai anos, e elas não conseguem ter paz com Deus, pela vida que ela leva, pela vida dúbia, pela vida paralela. Na igreja ela vive uma coisa, lá fora ela vive outra, e ela não consegue ter paz com Deus. Desanimados, não é verdade? Onde está a alegria do povo de Deus? Nós somos privilegiados, primeiramente por sermos filhos salvos. Temos esse privilégio de estarmos aqui no primeiro dia do ano, já louvando ao nosso Deus, enquanto muitos estão aí em presídios, em hospitais, e gostariam de estar como nós estamos aqui hoje e não podem. Mas nós estamos aqui, e eu creio, como o irmão Alex já disse, Deus ele se alegra, porque nós deixamos o nosso conforto, deixamos a nossa casa, nossos afazeres, para virmos aqui louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então sai do teu lugar, dê um abraço no teu irmão, deseja a ele um ano abençoado, um ano de vitória, um ano de conquista, de muitas bênçãos na presença do Senhor. Diga para o teu irmão: alegre o seu coração, porque o Senhor é contigo. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Tu és bom, Senhor. Glórias, glórias, glórias ao teu santo nome. Aleluia, Senhor. Te exaltamos, ó Rei da glória.
Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora já que você está de pé, venha para essas duas alas do meio aqui hoje. Venha mais para frente aqui. Os irmãos aí da ala das duas alas da parede, venham para as alas centrais. Os irmãos que estão lá atrás, venham aqui mais para frente. Amém. Pode vir mais para frente aqui, irmãos. Bem para frente. Amém. Eu ainda não pedi para os irmãos sentarem. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Glorifique com seus lábios. Diga ao Senhor: bom é estarmos na tua casa, Senhor. Bom é podermos louvar-te, glorificar-te, engrandecer o teu nome, ó Deus. Vive o Senhor de eternidade a eternidade. Ó Deus, nós te louvamos, porque fomos alcançados pelo Senhor. Temos este privilégio, Pai, de estar na tua casa, na tua presença. Receba, Deus, esses aplausos para a glória do teu santo e bendito nome. Aleluia. Glória a Deus. Agora poder sentar. Amém. Agora já estamos mais juntos. Quando os gravetos se ajuntam, o fogo ele fica maior. Quem conhece um personagem bíblico por nome de Jabes, pouco conhecido, né? Eu creio que os irmãos já leram a Bíblia diversas vezes, né? Já passou por essa leitura. Tá? O que significa o nome Jabes? Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Vamos meditar. Hoje nós começamos o nosso ano e é uma boa leitura, uma boa inspiração para nós, a oração de Jabes. Primeiro Crônicas 4:9. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e que amplies os meus termos, e que a tua mão seja comigo, faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém? Por mais um instante ainda, incline sua cabeça, feche seus olhos, ore a Deus. Deus eterno, Deus santo, Deus presente, estamos aqui, Pai, meditando na tua palavra. E o nosso desejo é que o Senhor fale conosco, Senhor, que a tua palavra possa nos conduzir cada dia à tua presença, à responsabilidade do chamado que temos para te servir, Senhor. Assim, Pai, que o teu Espírito Santo nos oriente, Pai amado, nesta palavra, e que possamos sairmos aqui edificados, certos da tua presença neste lugar. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vemos aqui esse texto, 1 Crônicas 4:9. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Logo nós entendemos que este jovem, vamos colocar assim, ele tinha uma família, e ele não era filho único, e ele tinha outros irmãos.
Mas dentre os de sua casa, dentre os seus irmãos, a palavra diz que ele foi o mais ilustre, o mais notável, aquele que mais se destacou. E por que ele foi o mais ilustre, o mais notável, aquele que mais se destacou dentre os seus irmãos? Sabe, nós estamos aqui reunidos como igreja, família de Deus. Nós somos a verdadeira família, família espiritual, a família de Cristo, a família de Deus, aqueles que vamos viver um dia a eternidade. Muitos em dias festivos como hoje, ou como no dia 25 de dezembro, eles às vezes preferem ficar com uma família biológica. Isso é muito bom e agradável também ao Senhor, mas o que precisamos entender que a família espiritual, que é o corpo de Cristo, que é a família que nós viveremos juntos para toda a eternidade, é esta família que Deus considera. Quando nós estivermos lá na eternidade, muitos perguntam: mas será que eu vou conhecer meu pai? Será que eu vou conhecer a minha mãe, meus irmãos? Sabe, a questão da família aqui na terra, Deus, Ele quis que fosse assim, para que o ser humano, que é um ser sociável, ele tenha um lugar de amparo, um lugar para crescer, um lugar para a sua educação. Mas uma vez que nós estivermos lá no céu, essa questão biológica, ela deixa de existir, porque nós estaremos num novo corpo, num corpo glorificado. Agora, eu não creio que Deus ele vai, vamos usar o termo de hoje, Ele não vai deletar a nossa mente, aquilo que nós arquivamos durante toda a nossa vida aqui na terra, senão nós perderíamos a nossa identidade. Então Deus ele preserva. Mas a verdadeira família é a família espiritual. E se falando de família espiritual, a exemplo de Jabes, ele se destacou dentre os seus irmãos como o mais ilustre. Nós que somos família de Deus, estamos começando um novo ano. Será que nós seremos mais um na multidão? Sempre vemos Jesus Cristo, no tempo do seu ministério, pessoas que se destacavam dentre a multidão, como aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue havia já 12 anos, que ela ousou na fé, que ela saiu, que ela venceu as suas barreiras, as suas limitações, porque ela estava fraca. Ela tinha um fluxo de sangue já há 12 anos, provavelmente ela estava muito debilitada, mas ela rompeu barreiras, como nós cantamos aqui, pela fé nós rompemos barreiras, e chegou e tocou a Jesus. Foi alguém que fez diferença no meio da multidão, foi alguém que foi honrada por Jesus pela sua fé, e muitas outras pessoas foram honradas por Jesus por se destacarem na fé. E nós vemos aqui este Jabes, um jovem dentre os seus irmãos que se destacou. Então que neste ano, amados, nós possamos fazer a diferença. Que neste ano você que é jovem, que é aí adolescente, e que você que já é um pouco mais maduro, que já tem uma carreira cristã de algum tempo, já tem uma certa bagagem, uma experiência maior, que não fiquemos patinando na mesmice, mas que possamos ter isto em mente, traçar como alvo: este ano eu quero fazer diferença, este ano eu quero ser diferente, eu quero sobressair naquilo que Deus tem para mim, eu quero fazer a diferença, eu quero ir ao encontro do projeto de Deus para a minha vida. Amados, nós precisamos estabelecer alvos, metas e alcançá-los, se esforçar por atingir. Senão nós não saímos da mesmice, e todo ano, entra ano, sai ano, nós estaremos patinando, não passamos da mesma lição, estamos sempre patinando. Então Jabes, ele foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. E nós vemos aqui o nome Jabes. Qualquer criança, qualquer menino se sentiria envergonhado com o nome deste: dores de parto. Imagina você com esse nome sendo chamado de
dores de parto. Nome estranho, não é? Assim como nós vemos outros nomes bíblicos também, era normal o povo de Israel colocar nomes que tivessem significado. O povo hebreu, eles sempre fizeram isso, só punham o nome dos filhos que tem algum significado. Geralmente o nome está relacionado ao caráter da pessoa. Nós vemos no caso de Jacó, que significa suplantador. Imagina Jacó, né, andando ali no meio do seu povo, e ali os jovens com ele: ô suplantador, vem aqui, né? O pai de Jacó, Isaac, sorriso, e aí sorriso. E agora Jabes, dores de parto. E aí, como vai, dores de parto? Né? Um menino que ele poderia se sentir envergonhado, mas eu creio que Jabes, ele não se sentia envergonhado, pelo contrário, ele tinha orgulho, né, do nome que ele possuía. Ele tinha orgulho do nome que ele levava. Sabe, ser diferente não é ser sempre algo negativo. Jabes, ele tinha orgulho, com certeza, do nome que ele carregava. E nós vemos que Jabes, esse texto que nós acabamos de ler, está aqui registrado. Jabes, ele foi registrado na palavra do Senhor. Não apenas, Jabes, ele fez a diferença não apenas pelo nome que ele tinha, não apenas pelo nome que ele carregava, mas ele se destacou pela oração que ele fez a Deus, pela postura que ele teve diante do Senhor. E nós vemos aí, esta oração, ela serve de um modelo de oração para nós. É uma oração composta de 4 partes. Você pode ver que está aí registrada aí no versículo 10. E ele diz aí: Oxalá que me abençoes, e que amplies os meus termos, e que a tua mão seja comigo, e que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que pedira. Deus lhe concedeu o que pedira. Então nós vemos que esses 2 versículos, eles contêm uma mensagem poderosíssima para todos nós, mas principalmente para os jovens, principalmente para você que está começando a sua vida cristã, que tem toda, né, uma carreira pela frente, que pretende correr bem esta carreira cristã. Então nós vemos aqui uma mensagem poderosíssima nesses pedidos de Jabes. Então nós vemos aí o primeiro pedido: Oxalá me abençoes, ou abençoa-me, Deus, abençoa-me, Senhor. Quantos desejam ser abençoados durante esse ano? Amém? Creio que todos desejamos ser abençoados. Mas será que a bênção que Jabes, ele buscava no Senhor, era apenas a bênção material, a bênção, né, da prosperidade financeira? Ele queria ter mais bens materiais, coisas desse tipo? Eu creio que não. Ele buscava ter uma comunhão mais afinada com Deus. Ele buscava ter uma comunhão mais estreita com o seu Senhor, de conhecê-lo mais na intimidade, assim como Deus deseja ser conhecido de nós, ter uma proximidade maior conosco. Assim também Jabes, ele desejava dessa mesma forma. Então a primeira coisa que Jabes pede é que o Senhor o abençoe, né? Seria bom que nós perguntássemos: o que é a bênção? Né? Nós falamos tanto de bênção. O que é a bênção? O que era exatamente que Jabes estava pedindo a Deus? Tipo de bênção que consiste em estar em paz com Deus. Quantas pessoas elas estão na casa do Senhor, entra anos, sai anos, e elas não conseguem ter paz com Deus, pela vida que ela leva, pela vida dúbia, pela vida paralela. Na igreja ela vive uma coisa, lá fora ela vive outra, e ela não consegue ter paz com Deus.
Então a oração aqui de Jabes, a bênção que ele pedia era mais espiritual, creio eu. Somos abençoados ao saber que Deus nos ama e nos dá a sua aprovação e o seu favor divino. É a nossa paz mental, psicológica, que vem quando sabemos que estamos bem com Ele. Quer dizer, o primeiro pedido de Jabes foi que Deus lhe desse paz, alegria interior, prosperidade, mas eu creio que mais a prosperidade espiritual, porque da prosperidade espiritual é que decorrem as demais bênçãos. Então nós olhamos aqui, vemos, já falamos de Jacó, né, que tem por nome suplantador. Esse Jacó também amou a bênção. A pergunta é: temos amado a bênção de Deus? Muitos poderiam estar aqui, eu sei que muitos estão viajando, eu sei que muitos, como já disse, preferiram ficar em casa com a família, mas a verdade é: será que nós amamos de fato a bênção de Deus? Quando olhamos para a vida de Jacó, ele sabia que a primogenitura era de Esaú, não pertencia a ele, mas a Esaú, mas ele amava a bênção, e ele desejava a primogenitura para si. Tanto é que quando ele nasceu, primeiro nasceu Esaú, depois Jacó, ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, porque ele desejava a bênção de participar do projeto de Deus, de participar. Ali nós vemos a linhagem de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó. E na verdade a linhagem não seria através de Jacó, seria através de Esaú. Então seria, a linhagem de Abraão, de Isaac, de Esaú. Mas isto foi mudado porque Jacó, ele amou a bênção, amou a primogenitura. Às vezes nós somos abençoados, amados, e não reconhecemos o quanto somos abençoados. Foi o caso de Esaú. Ele tinha a primogenitura, a bênção da primogenitura, além daquele que tem a bênção da primogenitura, receber a herança em dobro. Ele se torna o patriarca, ele continua como o cabeça da sua linhagem, o patriarca. E ele tinha tudo aquilo e não valorizou. Aí nós vemos então Jacó comprando de seu irmão por um prato de lentilha. Enquanto uns valorizam tanto, outros menosprezam. Que neste ano seja um ano de nós valorizarmos a bênção de Deus. A bênção no sentido de que, olha, eu estou fazendo a obra do Senhor de uma maneira que agrada o coração de Deus, porque eu tenho estado no centro da vontade de Deus. Amados, quando nós estamos no centro da vontade de Deus e não na periferia da vontade de Deus, nós somos abençoados. Agora, quando nós estamos lá na periferia, nós corremos um sério risco de nos esfriarmos, de sairmos da presença de Deus. Mas Jacó, ele amava a bênção, e ele desejou muito a bênção, a ponto de comprá-la por um prato de lentilhas. Aí depois nós vemos, ele teria que conquistar a bênção ainda de seu pai, de Isaac. E ele faz de tudo, e ele consegue enganar a seu pai. Por isso o nome dele era suplantador, aquele que leva vantagens. Suplantador quer dizer isso, aquele que leva vantagens, aquele que puxa o tapete, trazendo para uma linguagem de hoje, aquele que pisa, que coloca os outros debaixo de seus pés, que derruba. E ele conseguiu, com a ajuda da sua mãe, Rebeca, enganar Isaac. Mas ele foi herdando a bênção, e agora ele tinha conseguido a bênção de seu irmão, ele tinha conseguido de seu pai, mas ele não tinha passado ainda pelo dono da bênção, que era Deus.
mas ele amava a bênção. É isso que é importante. Você está aqui nesta noite porque você ama a bênção. Não estou falando bens materiais, mas a bênção, a paz interior de estar fazendo a obra do Senhor, de saber que você está no centro da vontade de Deus, de saber que você tem priorizado as coisas do Senhor, de que você tem andado na presença de Deus, fazendo a sua vontade, e então você tem paz, você é alegre. O reino de Deus não consiste em comida e nem em bebida, mas em paz e alegria, paz em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então é isso que nos dá alegria, de saber que Deus nos ama, de saber que nós amamos a Deus, de saber que nós estamos na presença de Deus, de que Deus caminha conosco a cada dia, de saber da viva esperança que nós temos e que um dia nós haveremos de estar lá e reinaremos com Cristo para todo sempre. Isso nos dá alegria, isso nos dá paz. Esta é a nossa bênção. Agora, quando você anda meio afastado, principalmente nesses dias, amados, que são dias de apostasia, esfriamento do amor, violências, então isso vai nos afastando da presença de Deus. Este mundo, ele tem tantos e tantos atrativos, e ele nos afasta da presença de Deus, e então nós vamos perdendo a nossa paz interior, porque na medida que você vai se afastando de Cristo, Ele que é o príncipe da paz, você vai perdendo a paz, e quanto mais você se afasta de Jesus, mais você tenta se preencher com outras coisas. Isto, as bênçãos, a bênção, vamos colocar assim, ela se esvai pelos dedos. Aí nós vemos então aqui Jacó precisando da bênção de Deus, e quando ele volta, depois de 20 anos, quando ele volta, ele havia fugido da presença do seu irmão. Passando pelo val de Jaboque, ali está o anjo do Senhor, e era a oportunidade dele, e ele disse: Senhor, eu não te deixo. A palavra diz que ele lutou com o anjo toda a noite. Senhor, eu não te deixo se tu não me abençoares. Essa foi a oração de Jabes. Eu peço, Senhor, que me abençoe. Eu peço que o Senhor me dê a bênção que eu preciso para ter uma vida diferenciada. Senhor, eu quero fazer diferença. Senhor, eu não quero ser mais um no meio da multidão, eu não quero ser mais um evangélico, eu não quero ser mais um desta massa gospel, eu quero ser alguém que te serve de verdade. Me abençoe nesse sentido, Senhor. Então nós vemos que Jacó, ele conquistou a bênção de Deus, primeiro do seu irmão, depois do seu pai, e por último de Deus. Mas ele desejou ser abençoado, e ele perseguiu a bênção. Aquilo que seu irmão desprezou, ele perseguiu até alcançar. Assim, meu amado, você, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, trace um alvo para a tua vida. Senhor, eu não quero mais viver na mesmice. Senhor, este ano eu quero meditar em toda a tua palavra. Senhor, há quantos anos eu não consigo ler a tua palavra, eu não consigo ler a Bíblia toda. Me ajuda, que este ano eu possa ler. Pai, eu sei que a única fonte de bênção é a tua palavra. Então, precisamos fazer diferença e amar ao Senhor, e com isso Ele nos abençoará. Então nós vemos aqui o primeiro pedido dele: abençoa-me. Nós vemos aqui o segundo pedido de Jabes: alarga as minhas fronteiras, amplie os meus termos, alargue as minhas fronteiras. Ou seja, ele não estava satisfeito. Eu não quero ser como meus irmãos. Talvez pode ser que ele fosse o mais novo, estivesse já olhando para a vida dos seus irmãos e dizendo: não, eu não quero ser como esses. Senhor,
alargue as minhas fronteiras, estenda as minhas fronteiras, Senhor, que eu saiba aproveitar bem cada uma das oportunidades. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo: Senhor, que eu aprenda, que eu consiga aproveitar cada uma das oportunidades, porque não é Deus que vai chegar e vai alargar as fronteiras e dizer: ó, tudo isso é teu. Deus, quando introduziu o seu povo na terra prometida, eles chegaram e vislumbraram a terra. O Senhor disse: tudo isso é vosso, agora entra lá e derrota os gigantes, destrua os gigantes e tome posse da terra. Então nós temos que vencer, amados. Se nós desejamos ter as fronteiras alargadas, nós precisamos entender que não podemos ficar presos a limites antigos, não podemos ficar presos a coisas que nos cercam aqui neste mundo. Precisamos alargar as fronteiras. E nós vemos aqui que esta foi a oração de Jabes. E o Senhor, ele deseja que cada um dos seus inimigos sejam derrotados, mas isso depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Então esta foi a segunda coisa que Jabes pediu, quer dizer, Deus ampliasse as suas oportunidades e lhe desse sabedoria para aproveitá-las. Se estamos procurando por oportunidades, queridos, elas vão aparecer com certeza. Quando você procura, Deus, ele vai colocar diante de você as oportunidades, mas é você que vai ter que conquistá-las, porque Deus é na tua vida, a bênção de Deus está com você. Quando a bênção de Deus é na tua vida, Ele coloca as oportunidades diante de você e você abraça, você conquista as oportunidades que Ele tem. Então era isso que nós vemos aqui Jabes pedindo ao Senhor. O problema é que muitas das oportunidades que nos chegam, elas parecem insignificantes quando estão à distância. Nós a vemos grandes quando chegam mais próximas, quando nós aproximamos. Sabe, quando nós visualizamos, isso aí não tem muito sentido, mas não entendemos que Deus está colocando diante de nós aquela oportunidade, e quando aquela oportunidade se aproxima e nós perdemos, quando nós nos aproximamos é que nós entendemos que a coisa era grande, e daí outro já tomou posse na nossa frente. Então é muito sério, quando nós não entendemos, não percebemos e deixamos passar as oportunidades. A palavra de Deus diz: remindo bem o tempo, sabendo aproveitar bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Então Deus, ele tem nos dado oportunidades, e aqui Jabes orou: Senhor, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu não quero ser mais um, Senhor, no meio da multidão. Alarga as minhas fronteiras, que as oportunidades que o Senhor der para mim neste ano eu possa aproveitá-las. Me dê sabedoria, Senhor, me dê discernimento para saber aquilo que o Senhor está colocando diante de mim, para saber a diferença daquilo que é o santo, daquilo que é o profano, daquilo que vem de ti, daquilo que não vem. Então esta foi a oração. O segundo pedido aqui de Jabes, ele soube aproveitar as oportunidades, porque a palavra diz que Deus ouviu a sua oração. Então com certeza as suas fronteiras foram alargadas, mas não que isto caiu do céu como um milagre. Deus foi colocando as oportunidades diante dele, e ele foi aproveitando cada uma delas. Nós podemos ver isso, amados, que eu acabei de dizer no caso de Daniel. Foi para o exílio babilônico tão cedo, e chegando lá, o que ele via? Qual era a expectativa dele? Qual a perspectiva que ele tinha olhando tudo aquilo?
Seu povo, sua cidade havia sido destruída, Jerusalém destruída, o templo destruído. Agora ele está numa terra estranha, mas ele entendeu que era a oportunidade que Deus estava dando para ele fazer a diferença. Toda a sua nação estava sendo levada cativa por desobediência, por não fazer a vontade de Deus, e ele estava junto, mas ele decidiu fazer a diferença, dentre outros, mas estamos falando especificamente dele. Ele decidiu, e a oportunidade apareceu, quando foram separados aqueles jovens para estar assistindo diante do rei, e então lhe deram que comessem dos manjares do rei, e ele disse: não, eu não comerei dos manjares do rei, não beberei do vinho do rei, eu vou fazer a diferença. Então ele conseguiu visualizar a oportunidade. É mais ou menos isso que Jabes estava pedindo a Deus: Senhor, alargue as minhas fronteiras, me dê sabedoria para que eu possa aproveitar bem cada uma das oportunidades. E nós vemos Daniel, o quanto Deus usou aquele homem, primeiramente ali no domínio babilônico, depois persa, o quanto Deus usou a vida de Daniel, o quanto ele glorificou o nome de Deus naquele lugar. Ele não foi mais um no meio da multidão que foi levado cativo. E olha que era o povo de Deus, era a nação de Israel que estava sendo levada cativa, mas ele não foi mais um, ele fez a diferença. E é isso que eu coloco nesta noite, para que neste ano de 2012 possamos, amados, fazer a diferença, possamos ousar na nossa fé. Não foi isso que nós cantamos ainda de pouco? Pela fé eu posso vencer, pela fé eu vou lutar, pela fé no Filho de Deus. Então o cristão, ele faz a diferença pela fé. Não é assim que diz lá em Hebreus 10, versículos 38, mas o meu justo, aquele que é meu, viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos daqueles que cremos para a conservação da alma. Então é necessário nós termos fé, visualizar. Daniel, ele pôde ver a oportunidade: Senhor, mesmo em terra distante, eu vou te servir. Meu querido, você está no mundo, nós estamos reunidos aqui, mas a tua vida, a minha vida, é lá fora das quatro paredes. Diz lá em Hebreus 13: saiamos, pois, a ele, Jesus, fora das portas. Então é lá fora que é a nossa obra. Saiamos a ele fora das portas. Aí quando você vai após Jesus lá fora das portas, você vai ver que Jesus comia com pecadores, você vai ver que Jesus falava com as prostitutas. Aí nós vemos os irmãos que pelo menos tira aí um dia por semana, acredito, e vai pregar aí para os menos favorecidos, aqueles que estão jogados, que estão nas calçadas, viciados, drogados, homossexuais. Então saiamos a ele fora das portas. Então é lá fora que nós temos que visualizar e ver onde está a nossa oportunidade de falar de Jesus, de pregar de Jesus, para fazermos a diferença. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja e dizemos assim: o culto hoje ele não foi bom, o louvor não foi bom, a palavra não foi boa. Sabe o que acontece? Talvez você diga assim, mas outro diga totalmente ao contrário: o culto hoje foi uma bênção, o louvor estava uma bênção. Sabe onde está a diferença? Quando há culto na nossa vida lá fora, quando nós sabemos aproveitar bem as oportunidades, quando nós andamos lá fora no centro da vontade de Deus, então há culto na nossa vida, culto diário lá fora. Então haverá vida no nosso culto aqui.
Quando tem culto na nossa vida, lá fora haverá vida no culto aqui dentro. Por que muitas vezes não tem vida no culto dentro da igreja? Porque lá fora não há culto na nossa vida. As pessoas nem sabem que nós somos cristãos, porque nós não fazemos a diferença. E Daniel aproveitou bem a sua oportunidade, a oportunidade que Deus lhe deu, ao ponto do rei Nabucodonosor dizer: todos agora dentre o meu domínio devem exaltar e se dobrar diante do Deus de Daniel. As pessoas lá fora, elas estão se dobrando diante do teu Deus. A exemplo de Jabes, você está debaixo da bênção de Deus? Há esse relacionamento com Deus? A primeira coisa que ele pediu foi a bênção, que me abençoe. Sabe, quando Deus te abençoa, Ele te usa. Quando Deus te abençoa, Ele te dá discernimento. Quando Deus te abençoa, Ele te dá direção. E as coisas acontecem porque a bênção de Deus é na tua vida. Então nós vemos os homens de Deus como Isaac, onde ele ia furando poços, ali fluía águas. Nós vemos o povo de Deus, onde eles entravam, as coisas aconteciam. Era notório, porque Deus era com eles. Homens que não eram adestrados para o exército conseguiam destruir uma Jericó, uma cidade fortificada, porque a bênção de Deus era com eles. Então esta bênção que eu estou dizendo, a unção de Deus sobre a tua vida, e é isso que nós precisamos buscar, a unção de Deus para as nossas vidas, para fazermos diferença nesses dias. Nós não queremos fazer parte desta massa gospel que está aí, como já disse, se dobrando diante da Globo. Nós não queremos fazer parte, desta massa de evangélicos que estão por aí, que não dão testemunho. Pelo contrário, está nivelando o evangelho, está barateando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas este é o teu tempo de fazer a diferença. Não coloque no teu coração: Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero a tua unção, e eu quero que o Senhor amplie os meus termos. Eu não quero viver mais na mesmice, eu não quero viver patinando a cada ano. Senhor, eu quero que o Senhor me dê almas, eu quero que o Senhor coloque paixão no meu coração pelas almas, paixão pelas almas. Vou fazer uma pergunta para você, mas ela é recíproca, porque eu faço a mim também. Você tem chorado quando você ora a Deus? Quando você passa tempo em oração com Deus, você tem chorado pelas almas? E é um amor verdadeiro que parte dentro de você, que te leva às lágrimas. Quando Cristo de fato estiver dentro de você, isso vai acontecer. Você vai chorar na presença de Deus: Senhor, dá-me almas. Eu não me recordo qual o pregador, ele dizia assim: Senhor, dá-me almas, senão eu morro. Dá-me almas, senão eu morro. Ou seja, o que motivava ele era ganhar almas. A pessoa que não ganha almas, ela está morrendo. E a pergunta, falando de patinar: quantas almas você levou aos pés de Jesus neste ano e terminou ontem, neste ano de 2011? Quantas almas eu levei? Quantas almas levamos ao Senhor Jesus? Quantas festas produzimos no céu? Quantas vezes nós fizemos os anjos pular lá no céu? A palavra não é assim que diz que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus, os anjos se alegram. Há uma expectativa nos céus acerca de cada um de nós. Sabia disso? Uma expectativa dos anjos. Vai lá, minha irmã, olha a oportunidade. Deus coloca pessoas no teu trabalho, ao teu lado. Deus coloca pessoas lá na tua rua, o teu vizinho. E há uma expectativa nos céus. Os anjos estão olhando para a tua vida. Vai lá, filha de Deus,
A palavra diz lá em Pedro que os anjos desejaram pregar este evangelho. Verdade, os anjos desejaram, mas não foi lhes permitido. Foi permitido a você, a mim, a cada um de nós. Agora, como que vamos pregar o evangelho verdadeiro? Não o evangelho superficial, mas o evangelho de poder, o evangelho verdadeiro, o evangelho de profundidade, se nós não tivermos a bênção, a unção de Deus. Se Deus não estiver no controle, abrindo as fronteiras, colocando-nos diante de oportunidades, é Ele quem faz isso. É o Senhor quem nos faz isso. Então nós vemos aqui Daniel pode glorificar a Deus no reino da Babilônia. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e você pode perfeitamente glorificar a Deus, fazendo diferença, sendo diferente, tá? Fazendo diferença e sendo diferente, em todo lugar que você anda, em todos os lugares do seu convívio, você pode fazer a diferença. Para isso nós fomos chamados. Da mesma forma, nós podemos olhar para a vida de José, aquele menino lá, filho de Jacó, que com 17 anos foi vendido como escravo. Uma pessoa que não reclamou, uma pessoa que não murmurou, e ele entendeu a oportunidade que Deus estava dando para ele. Um exemplo de perdão foi José. Ele entendeu a oportunidade que Deus colocou diante dele, que Deus colocara diante dele. Ele entendeu quando ele foi para a casa de Potifar, ele fez a diferença. Ele entendeu quando ele foi lá para a prisão, aquela masmorra, ele fez a diferença. Na casa de Potifar, o seu senhor o colocou sobre todos os seus bens. Quando ele foi lá para a prisão, logo o colocaram como líder do cárcere. E ali ele ficou por 12 anos preso. Sabe o que é uma pessoa, um jovem, amado do seu pai? Pense um pouco, um jovem que era amado do seu pai, o querido do pai. De repente ele é tirado da família de uma maneira brutal, é vendido como escravo, vai para uma terra distante. Imagina como estava o coração deste jovem. Mas porque ele tinha comunhão com Deus, porque a unção de Deus era com ele, ou seja, a bênção de Deus era na vida de José, ele fez a diferença. Se a bênção de Deus não for sobre a tua vida, meu irmão, você não vai fazer a diferença em lugar nenhum. Por isso precisamos da bênção de Deus. Senhor, me abençoe, eu quero estar no centro da tua vontade. Senhor, me dê graça para que eu entenda o teu propósito. Senhor, me dê graça para que eu saiba aproveitar bem cada nova oportunidade que o Senhor coloca diante de mim. E lá estava José, ficou 12 anos preso. Esse jovem era para murmurar, era para dizer: Deus não é comigo, eu fui largado às traças, estou apodrecendo aqui nesse cárcere. Mas ele não fez isso. No momento oportuno Deus o exaltou. No momento oportuno ele saiu lá da prisão, da masmorra, para ser o segundo homem no Egito, ao lado do poderoso faraó. Porque Deus o exaltou, Deus ampliou as suas fronteiras, ele entendeu bem as oportunidades de Deus na vida dele. Há pessoas que passam por essa existência movidos por prazeres, se movem por prazeres, mas nunca conseguem parar e pensar e orar a Deus e dizer: Senhor, o que de fato o Senhor tem para a minha vida enquanto estou aqui neste mundo? Enquanto estou aqui vivendo neste corpo, enquanto estou aqui vivendo nesta carne, qual é o teu propósito para a minha vida? Aí nós olhamos para a vida de José e vemos o quanto ele foi abençoado. Homem de unção. Unção se busca, se conquista, sabia disso? Unção se busca, se conquista. Vemos lá Eliseu e Elias, não é assim? Elias, homem cheio da unção.
Aí chega para Eliseu e diz: Eliseu, o Senhor vai me recolher, o Senhor vai me tomar. Porque mesmo que Eliseu foi levado para os céus, ou melhor, Elias, em que mesmo que Elias foi tomado, o que foi que levou Elias para cima? O que? Fala mais alto. Alguns acreditam que foi um carro de fogo, mas não foi um carro de fogo, né? Só estou frisando para os irmãos. Não foi um carro de fogo que levou Elias. Tem até umas músicas aí que falam sobre o carro de fogo, mas não foi o carro de fogo que levou Elias. Veio um carro de fogo, passou dentre Elias e Eliseu, separou os dois, e um rodamuinho levou Elias para Deus. Então Elias disse: Eliseu, o Senhor vai me tomar para Ele. Ele tem um propósito para mim. O Senhor tem um propósito maior, superior para mim. Eu já entendi o que Deus tem para mim. Então ele já me disse, porque eu tenho a bênção de Deus, porque eu ando com Deus, Eliseu. Então ele já me disse que Ele vai me tomar. E o que você quer? O que você precisa? O que você quer para que seja feito para você? Elias, eu quero porção dobrada. Porção dobrada da unção do Senhor que está sobre a tua vida. Viu? É necessário termos unção se quisermos ter um ministério abençoado. Nós vemos que o Eliseu, que pediu porção dobrada, até mesmo depois de morto, quando estava lá os seus ossos, um cadáver tocou nos seus ossos e ressuscitou. Até nos seus ossos havia unção. Ele fez toda a diferença aqui nesta terra. Nós vemos que literalmente ele teve porção dobrada da unção que estava sobre Elias. O ministério de Elias foi de 27 anos, o ministério de Eliseu foi de 54 anos, exatamente o dobro, e com muita unção na sua vida. Fizeram a diferença nos dias em que viveram. Então é disso que nós estamos falando, é desta bênção, desta unção que nós precisamos conquistar, buscar. Que diz lá em Efésios 5,18: não vos embriagueis do vinho, ou seja, desse sistema que está aí fora, dos prazeres que este mundo pode proporcionar. Como disse Daniel: eu não quero tomar do vinho do rei. Então não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O Espírito já foi derramado, amados. Tem pessoas que estão esperando um grande derramamento do Espírito para os últimos dias. Estão profetizando um grande derramar do Espírito Santo para os últimos dias. Eu estou aguardando o derramar do Espírito que veio sobre mim. Esquece. O Espírito Santo já foi derramado em Pentecostes, ele está aí disponível, ele é acessível, ele está muito mais interessado em derramar unção sobre a tua vida do que você de buscar. A palavra diz: mas enchei-vos do Espírito. Então eu preciso me encher, eu preciso me colocar debaixo desta unção. Então Eliseu disse para Elias: Elias, você vai agora lá para Jericó? Estou atrás. Agora eu vou para Gilgal, estou atrás, Elias, eu não posso perder a oportunidade de receber a bênção. Quando Elias foi elevado, ele joga a capa e Eliseu está lá para pegá-la. Então precisamos desta unção, precisamos desejar a bênção. Então nós vemos aqui o terceiro pedido. Terceiro pedido deste jovem Jabes: que a tua mão seja comigo. Diga assim: direção divina. Que a tua mão seja comigo. Deus, eu quero ser conduzido pelas tuas mãos. Eu quero ser guiado pelas tuas mãos, Senhor. Eu quero estar debaixo do teu cajado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então é desejarmos estar na direção deste pastor.
guia-me, ó Deus, que a tua mão me conduza, que a tua mão seja comigo. Então Deus sabe, meu querido, o que é melhor para você. Ele conhece o seu começo, conhece o seu fim, e é Ele quem pode te ajudar e te dar a segurança através de toda a sua vida, porque a mão do Senhor, ela é mão de direção, mas ela também é mão que preserva, ela é mão que te guarda, que te protege. Então veja a oração desse jovem. Foi por isso que ele se sobressaiu sobre os seus irmãos. Quantos aqui querem se sobressair? Todos nós queremos, não é verdade? Se sobressair sobre esta massa de evangélicos, né, que estão aí. Queremos fazer a diferença, e você pode sim fazer a diferença nesses dias. Nós podemos sim, no nome de Jesus, fazer a diferença nesses dias. Permita que Deus Ele conduza a sua vida, todos os momentos, no simples dia a dia e também nas grandes e importantes decisões da sua vida, tá? Os caminhos de Deus são os melhores. Confia a Ele os seus desejos e espere dele sempre a resposta. Nunca avance, meu querido, sem que Deus esteja na direção da tua vida. Quando você está na bênção de Deus, você sabe o mover de Deus. Ele dá o sim, Ele dirige, assim como que o povo estava lá no deserto, rumo à terra prometida. Havia aquela nuvem, eles estavam debaixo da nuvem. Quando a nuvem andava, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Como o pastor José Rodrigues disse o dia que ele esteve aqui, a igreja brasileira, ela não ora mais, por isso ela não tem mais direção, ela não ora mais. Muito pouco a igreja brasileira ora, por isso ela está sem direção. Ela está construindo templos suntuosos, pregando apenas prosperidade, pregando apenas a vida aqui nesta terra. Por que está acontecendo isso? Porque a igreja não ora mais. A igreja não tem mais uma comunhão plena com o Senhor. E para encerrarmos, vamos aqui para o quarto pedido: faças que do mal eu não seja afligido. Faça, ó Pai, que do mal eu não seja afligido. Então nós vemos aqui, ele estava dizendo: guarda-me, Senhor, guarda-me dos males, livra-me das dores. Jesus Cristo, quando ele finaliza a oração do Pai Nosso, nós vemos aqui, amados, um modelo de oração, nessa oração de Jabes. Vemos também na oração de Jesus um modelo de oração. Jesus termina a sua oração também: livra-nos da tentação, guarda-nos do mal. E aqui a oração de Jabes, nesse último pedido: que do mal eu não seja afligido, ou seja, livra-me do mal, guarda-me das dores, Senhor, porque o mal, quando nós somos atingidos pelo mal, nos traz dores. Então todo ser humano, ele está rodeado de tentação, rodeado de pecado. Pode parecer atraente no começo, mas todo pecado, no começo ele é bonito, mas no final ele te causa dor. Você jovem e adulto também, nós estamos vivendo hoje num mundo erotizado. Nós estamos vivendo num mundo erotizado. Tudo gira em torno do culto ao corpo, tudo gira em torno do sexo, e é aí que as pessoas elas estão caindo. Quando você entra na internet, não tem limites, não tem censura. Se você não souber se guardar, você se contamina. Como eu sempre digo, há pessoas que elas entram na internet e faz lembra como Abraão e Ló. Abraão, ele foi para o lado das montanhas, foi subindo as montanhas e buscando manter a sua comunhão com Deus. Ló avistou toda aquela campina, falou: esse negócio aqui é bom demais, a terra aqui é bonita, o negócio aqui é bom.
e ele foi montando as suas tendas para o lado de Sodoma e Gomorra. Não é assim? Cada dia ele ia mudando a tenda um pouco mais. Daqui uns dias ele já estava lá na porta de Sodoma e Gomorra. Temos que tomar cuidado, porque senão somos afligidos pelo mal. Tá? Você entra lá na internet, entra em sites, pula, né, os muros de Sodoma e começa a caminhar por ali. E você paga um preço. O pecado te traz dor. Você perde a paz. Perde a paz. Perde a comunhão com Deus. Então nós, amados, estamos vivendo em um mundo erotizado, um tempo difícil demais para se ver por causa do jovem. Para os jovens é um tempo difícil, para os adultos também. Em tantas as áreas, né, precisamos tomar cuidado, precisamos ser vigilantes, estar atentos. Então essa foi a oração de Jabes: Senhor, que do mal eu não seja afligido, Senhor, que o mal não venha sobre mim, que o mal não venha me trazer dores. Quantos crentes estão aí desviados, porque cederam à tentação? Quantos crentes estão aí, os meninos aí que saem no final de semana para evangelizar? Muitos dos que estão lá na rua, andarilhos, já foram cristãos. Se você vai num presídio, uma boa parte, às vezes, são até filhos de pastores que estão lá. Você vai numa casa de recuperação, há muitos crentes ali, porque cederam à tentação. Então Jesus, ele finalizou a sua oração desta forma: não os deixe cair em tentação e guarda-os do mal, Senhor, porque teu é o poder, teu é o poder. Então nós precisamos, querido, estarmos debaixo da bênção de Deus, da mão de Deus, aproveitando bem cada oportunidade para que possamos crescer, para que possamos deslanchar na obra do Senhor, naquilo que Ele tem para as nossas vidas, e não sermos afligidos pelo mal como muitos estão hoje, distantes de Deus, derrotados, uma vida espiritual sem sucesso, patinando na fé. Então o Senhor, Ele pode nos guardar, Ele pode nos guardar e nos envolvermos nos problemas que se vê por aí: promiscuidade sexual, experimentar drogas e tantas outras coisas que nos colocam em perigo de perder a nossa salvação. Então é uma boa prática nós incluirmos na nossa vida aqui, no dia a dia, esses pedidos de Jabes em nossas orações diárias. A palavra diz, para encerrar, que Deus concedeu o pedido de Jabes. Se o teu coração, de fato, orar a Deus com sinceridade e falar como Jabes. Os irmãos se lembram quais foram os 4 pedidos? Que o Senhor me abençoe. Oxalá que o Senhor me abençoe. Qual foi o outro pedido? Que o Senhor estenda as oportunidades para mim, amplie as divisas, que a tua mão seja comigo, que a tua mão me dirija e que eu seja guardado do mal. Coloque-se de pé, amado. Nós vamos ter um momento em que nós estaremos orando. Então aqui Jabes, quando ele fez uma oração sincera, vou pedir ao grupo de louvor que vem aqui para nós louvarmos novamente com aquele cântico: se eu me humilhar diante do seu altar, o Senhor, Ele ouvirá
a nossa oração. Se eu me humilhar diante do seu altar e permanecer no centro da sua vontade. Então Jabes, ele teve o resultado perfeito de uma oração sincera. Pediu a Deus que o abençoasse, que Deus lhe abrisse as portas da oportunidade, que Deus lhe guiasse em sua vida e que o guardasse do mal, livrando de dores e de tristezas. Feche teus olhos, querido. Aí no teu coração não há lugar para a tristeza. Quando nós vimos aqui para um culto, devemos vir alegres na presença do Senhor. O pecado gera tristeza, mas o pecado já não deve mais ter domínio sobre a tua vida. Pelo contrário, o Senhor deve dirigir a tua vida. Nós vamos louvar o Senhor com este cântico. Depois nós vamos orar. Eu gostaria que, enquanto se louvasse, você meditasse aí no teu lugar. Durante este ano que se passou, quantas oportunidades perdidas. Durante esse ano que se passou, quantas vidas você poderia ter falado do amor de Deus e não falou? Quantas vezes você poderia ter buscado nas vigílias mais unção sobre a tua vida e não buscou? Quantas vezes você inverteu os valores da tua vida? Amou mais prazeres temporais, transitórios, do que o prazer da presença de Deus. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, mas estou dizendo para que você reflita sobre isso. Naquele dia, quando nós estivermos lá com o Senhor para julgarmos o mundo, pense nisso, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele disse que nós haveremos de julgar o mundo. Então imagine se um dia o Senhor pegar um conhecido teu e lá na glória colocar do teu lado, estará lá você, Deus e aquela pessoa que você teve a oportunidade de falar para ela do amor de Deus, e Deus dizer assim: olha, esta pessoa, ela está condenada ao inferno, porque você não pregou a palavra para ela, e eu te coloquei, eu te dei a oportunidade, eu coloquei esta oportunidade diante de ti, e você não pregou para ela, e agora ela está indo para o inferno. Isso é sério. Deus disse assim: vai para o ímpio e fala para ele do seu caminho de perdição, porque se você for e falar e ele se converter, você livrará a sua alma da morte, e eu não requererei da sua mão o sangue desta pessoa. Mas se você vendo o ímpio pecar e não falar para ele do seu pecado, e ele morrer do seu pecado, então eu requererei das tuas mãos o sangue deste ímpio. Isso é muito sério. Quando a palavra diz que nós haveremos de julgar o mundo, imagine uma situação desta forma, desta maneira. Nós vendo as pessoas indo para o inferno, sendo condenadas, que nós negligenciamos. Então que você possa refletir nesse primeiro culto deste ano. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu gostaria que no seu lugar, nós vemos aí a retrospectiva da televisão, da Globo. Agora faça a sua retrospectiva, a positiva e a negativa. Trace metas para não ser mais um apenas no meio da multidão, em nome de Jesus.